Em alguns projetos, uma das coisas mais importantes que você pode fazer é ligar algum dado a um local geográfico. E nada melhor do que um mapa para a gente fazer isso. Mapas são utilizados em todo tipo de aplicação, desde sites, quando querem mostrar onde fica uma loja, por exemplo, até aplicações como o Uber Eats, que mostram onde o carro que você chamou, a comida que você pediu, tá. Então, nesse tutorial aqui, a gente vai aprender a trabalhar com mapa utilizando uma biblioteca chamada Leaflet. Tá? Então vamos lá para a tela colocar a mão na massa. Então vamos lá, como eu já falei, Leaflet é uma biblioteca, só que ela é feita com JavaScript e ela é open source, tá? Então é por isso que a gente vai utilizar ela aqui, porque ela é totalmente de graça para você utilizar nos seus projetos. Na verdade, tem alguns detalhes que podem torná-la não tão open source, não tão de graça assim, tem a ver com o tipo de mapa que a gente quer mostrar, mas a gente vai ver isso já já no nosso exemplo, tá? Se você quiser ter acesso à documentação do Leaflet, você pode vir aqui em leafletjs.com/reference. E aqui você vai ter tudo que você precisa para poder criar seus mapas e interagir com eles, que talvez seja a coisa mais importante. Agora vamos lá começar a criar o nosso. Para a gente gravar esse vídeo aqui, a gente está utilizando essa ferramenta chamada Webcode. Essa é uma ferramenta criada internamente aqui nos estúdios Programador BR. Inclusive, ela foi 100% programada por um aluno do nosso curso de desenvolvimento web Full Stack. Então, se você está querendo começar a aprender a programar, não sabe por onde, precisa de um material que te pegue pela mão do zero, tá aí uma oportunidade de você poder aprender a programar do zero até os seus primeiros projetos até desse nível aqui. Tá, mas o que é esse Webcode? O Webcode é uma ferramenta onde a gente vai poder digitar o código aqui, né? E a gente vai ter HTML, CSS, JavaScript e tudo que a gente colocar aqui, ó. Por exemplo, um H1 teste, ele vai ser mostrado ali na nossa view. E uma das coisas mais interessantes do nosso Webcode é que ele simplesmente roda no navegador. Isso quer dizer que você pode programar de qualquer lugar, seja de um computador que é bem fraquinho até o seu celular, por exemplo. Então, se você não tem acesso a um computador ou não está com acesso a um computador, você pode vir aqui no Webcode e começar ali a codar. Você pode treinar aquilo que você está estudando, então dá para fazer bastante coisa, tá? É 100% de graça e você pode acessar através do webcode.programadorbr.com. O link vai estar aqui embaixo e vai estar o link para esse projeto aqui também. Então, beleza. Já tenho aqui minha aba HTML. Vamos começar a criar o nosso projeto do mapa mesmo. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma div, que vai ser a div onde o meu mapa vai entrar. Então, essa div aqui, ela é simplona, tá? Ela é uma div que não tem nada dentro, tá? Mas tem uma coisa, eu preciso colocar um ID para nossa div, porque depois lá no nosso JavaScript, quando a gente estiver acessando a biblioteca do Leaflet, a gente vai precisar dizer em qual div que a gente quer que ele coloque o mapa, tá? Então, vou colocar um ID aqui e esse ID eu vou chamar de map. O mapa, o que você quiser, tá? Eu vou chamar de map mesmo e basicamente é isso, não tem nada dentro dessa div aqui. Então a primeira coisa que a gente vai importar é exatamente o CSS referente à biblioteca. Se você tiver qualquer dúvida, você pode vir aqui na documentação, lá em tutoriais, por exemplo, Quick Start, a gente vai ver exatamente qual que é o link que a gente precisa importar. Então basicamente vou copiar daqui, vou colar aqui na minha parte de HTML, vou colocar lá no final, tá? Poderia colocar no início, vou colocar no final. Aqui no nosso Webcode, você pode ver que a gente não precisa declarar o body e o HTML, então a gente coloca aqui dentro mesmo. E logo em seguida eu vou colocar o meu script, tá? Aqui ele fala que o meu script tem que ser colocado depois do CSS. Então beleza, não tem problema nenhum. Basicamente, eu vou colocar ele aqui depois. Pronto, já estou com a minha biblioteca instalada, já tenho minha div aqui. A gente pode partir para a próxima fase. Próxima fase é a seguinte. Eu vou fazer de um jeito que vai dar um erro para a gente entender que erro é esse e como ajustar esse erro. Então, nessa próxima fase, a gente vai aqui ó, em JavaScript. Eu vou criar uma constante chamada map. Aqui eu vou ter o meu map e eu vou criar o meu map e linkar a minha div map lá em cima, tá? Inclusive, deixa eu tirar esse espaço aqui, só. Porque não precisa. E aí, para eu criar o meu mapa, eu vou chamar aqui, ó, L maiúsculo. De onde que veio esse L? Você não declarou L. O que é isso? Bem, esse L vem lá do nosso script do Leaflet, tá? Ele já vem assim, então a gente está utilizando esse objeto de lá. E ele se chama L. Então, pego o objeto L, chama a função map. E aqui eu vou passar onde que eu quero que o meu mapa entre. Então, eu vou passar aqui, ó, map, que é exatamente o identificador lá do nossa div. Tá? Beleza, já meio que criei o mapa aqui, preciso setar a view dele, né? Falar para onde que ele está apontando. Então, eu vou chamar o método setView. O método setView,
ele vai receber um array. Esse array vai ter a latitude e longitude e vai receber um valor que vai ser o zoom que eu estou dando nesse mapa. Então eu vou começar aqui com 16, por exemplo. Aqui no nosso array eu preciso passar uma latitude e longitude. E eu vou passar essa daqui, ó. E ela pode parecer bem estranha, né? Mas uma latitude e uma longitude, ela vai determinar um ponto geográfico em algum lugar do mundo. E esse daqui é de um lugar interessante. Até aqui, a gente não consegue enxergar nada. Por quê? Porque quando eu crio essa div aqui que não tem nenhum conteúdo, a altura dela é 0. Então eu preciso mudar isso. Vou lá no meu CSS, e esse é exatamente o erro que eu estava falando, e vou criar aqui, ó, height, vou passar 300 pixels. Quando eu faço isso, eu já consigo ver aqui o meu mapa, tá vendo? Vou colocar até maior que tá pequeno. Então vou colocar 400 pixels. Ok, eu já consigo ver o meu mapa. Ou melhor, o esqueleto do meu mapa. Eu ainda não consigo ver as ruas, as localidades, nada disso. Por quê? Porque para isso eu preciso de um tile layer, tá? Tile layer seria exatamente qual estilo esse mapa vai ter. Então dentro do Leaflet, que é um motor de mapas, eu posso colocar por cima diversos tipos de imagens diferentes. Vai ficar mais claro se eu te mostrar isso na prática. Então vamos lá, se a gente for nesse endereço aqui, a gente pode ver um exemplo do Leaflet em ação utilizando, nesse caso aqui, ó, o OpenStreetMap.mapnik. Então aqui ele mostra, ó, como que eu posso adicionar esse tile layer no nosso Leaflet. Então basicamente, se eu copiar isso daqui e aplicar lá no nosso projeto, se eu vier aqui embaixo, criar uma constante layer que vai receber o nosso tile layer aqui, e depois eu adicionar esse layer no meu mapa, layer.add_to, e aí eu passo aqui o meu map. Pronto, eu tenho o meu mapa já aqui na tela e a gente pode ver que aquela latitude e longitude, elas apontam para o Rio de Janeiro, mais especificamente para o Cristo Redentor. Então aqui a gente pode ver, ó, que a gente tem a atribuição. A atribuição é essa parte que aparece aqui. Se a gente tirasse isso aqui, por exemplo, ele sumiria dali, tá? E aqui a gente tem o endereço do tilemap que a gente está utilizando. A gente está utilizando um tilemap do OpenStreetMap, que é uma biblioteca também open source, então a gente pode utilizar livremente aqui. Então beleza, digamos que eu não gostei do estilo desse mapa daqui. Vamos lá, onde a gente estava lá no nosso GitHub, e a gente pode experimentar alguns outros estilos aqui, tá? O lance é que aqui as coisas começam a ficar um pouco diferentes. Se eu pegar, por exemplo, esse tile layer daqui, for lá e trocar aqui pelo meu tile layer, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Ok. O que vai acontecer é que ele não vai mostrar nada. Por quê? Porque esse tile layer aqui ele não é open source. Eu preciso criar uma conta e ter uma key, né, ter uma chave de API para poder utilizar esse estilo de mapa aqui. Então a gente precisa voltar lá e buscar um que a gente possa utilizar. Então, nesse caso aqui, a gente pode ir testando alguns. Deixa eu tentar ver se eu acho algum que é diferente aqui, que é interessante. Ó, esse aqui é diferente, né? Mas ele é um mapa de railway, então ele é um mapa de linha de trem. No nosso caso não vai ajudar muito. Voltar lá em cima, ó, esse mapa aqui, ele é interessante. Vamos ver se a gente consegue utilizar ele, ó. Copiar aqui. A gente pode ver que cada um desses está trazendo uma configuração diferente ali, né? Então aqui, por exemplo, ó, esse aqui eu consigo utilizar. Ele é um mapa mais preto e branco e a gente consegue, ó, se eu tirar o zoom aqui, ó, consegue ver um mapa inteiro do Rio de Janeiro. Então olha só, esse aqui eu já achei estilo, né? Já achei legal. Já me perdi aqui. Não sei mais onde tô. Vou atualizar aqui minha página para a gente voltar lá para o Cristo Redentor, tá? Então aqui posso dar um zoom, né? E acho que acabou meu zoom aqui. Beleza. Então a gente pode utilizar diversos tipos de tile, né? E aqui a gente tem algumas características que a gente passa para o tile layer. A atribuição, como eu falei, é o que aparece aqui, ó. Então dá para colocar, inclusive, um link. Vou tirar a atribuição só para a gente enxergar. A gente consegue determinar aqui qual que é o máximo de zoom e qual que é o mínimo de zoom. Então, por exemplo, se eu dissesse... Ó, eu estou começando com um zoom 16. Se eu dissesse que o meu máximo de zoom seria o 10, eu não conseguiria chegar ao 16, tá vendo? Eu só conseguiria chegar no máximo ao 10 aqui. E aí ele me travaria, tá? Então, se eu botar aqui, ó, que o meu máximo é o 5, sei lá, então ele vai deixar... 5 é mais longe, na verdade. Se eu disser aqui que o meu máximo é o 25,
Aí, ó, ele me deixa ir até mais perto lá, só que aqui é tão perto que meio que não tem a imagem. Show de bola. Então eu tenho aqui os controles do mapa, né? E eu tenho aqui algumas configurações. Por enquanto eu vou deixar com esse mapa aqui mesmo. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Deixa eu, inclusive, aumentar aqui minha parte de JavaScript, tá? Eu aumento isso, ó, desativando o HTML e o CSS aqui, na verdade tirando aí da tela. E agora eu quero colocar um ponto aqui, né? Então digamos que no meu site eu estou falando sobre pontos turísticos do Rio e eu quero colocar um marcador lá no Corcovado. Eu já estou com o meu mapa aqui mostrando exatamente o quadrante onde fica o Corcovado. Eu preciso agora colocar um marcador. Eu vou utilizar aqui, ó, l.marker. Se eu quiser depois fazer uma referência a esse marcador, eu posso colocar ele dentro de uma variável também, né? Constante marker ou Cristo Redentor, alguma coisa do tipo. Então, vou criar aqui meu marker. E o meu marker, ele basicamente vai receber aqui, ó, latitude e longitude. E eu vou pegar exatamente a latitude e longitude que a gente tinha aqui, que é a latitude e longitude do Cristo, né? E vou passar aqui. Só que olha só, o meu marcador, ele ainda não apareceu aqui no mapa. Assim como o nosso layer, eu preciso pegar aqui marker, né? E colocar no mapa, add to map. E aí dessa forma eu vou ter um marcador exatamente na localização onde eu coloquei. Muito simples, né? Muito simples de colocar um marcador no mapa. Isso daqui é muito útil quando você está fazendo uma página de um negócio, tá? Mas tem mais uma coisinha que eu quero te mostrar aqui. Eu fiz uma aplicação que inclusive eu mostrei lá no meu canal principal para me ajudar e para medir como que eu estava fazendo no snowboard, né? Eu comecei a aprender a fazer snowboarding nessa temporada de inverno aqui no Canadá, então eu queria medir como que eu estava descendo, qual velocidade que eu estava atingindo e até qual que era o trajeto que eu estava fazendo na hora da descida, para eu poder melhorar alguma coisa e entender se eu estava fazendo exatamente o que eu achava que eu estava fazendo, né? Porque são coisas bem diferentes. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no nosso canal principal, você pode assistir lá, e para fazer a aplicação que iria me ajudar nisso, eu criei um mapa para mostrar o trajeto que eu estava fazendo na hora da descida. Então vamos reproduzir um pouquinho aqui do que foi uma das minhas descidas. Para isso, eu preciso dos dados dessa descida. Então, o meu app de snowboard funciona da seguinte maneira. Toda vez que eu aperto Start para dizer para ele que eu estou começando uma nova descida, ele começa a pedir para o hardware de GPS todas as localizações. E sempre que ele recebe uma nova localização, ele armazena isso. Eu consegui extrair os dados de uma das minhas descidas dele e a gente vai utilizar aqui nessa aplicação. Então, para isso, eu vou vir aqui, ó, na nossa primeira linha, eu vou criar uma constante que eu vou chamar de positions, né, que vai ter todas as posições de uma das minhas descidas. E eu extraí um grande array, e é grande mesmo esse array. Então, cada elemento desse array, então isso daqui é um elemento desse array, ele é um array com dois dados, que é exatamente a latitude e a longitude de cada uma das posições que o meu app armazenou enquanto eu descia, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, e primeira coisa, quando eu pegar aqui o meu set view, eu vou tirar esses dados daqui que eu estava utilizando, que era do Cristo Redentor, e eu vou pegar lá o meu positions na posição 0, né? O primeiro dado dele, que seria exatamente de onde eu começo a minha descida. E a gente já consegue ver aqui um texto, Cypress Bow Road, que é exatamente a montanha que eu estava descendo. Então eu estava descendo a montanha Cypress, mais especificamente, ó, vou colocar aqui, o início da minha descida era exatamente no mesmo lugar ali, né, no Positions 0. Então vou colocar aqui um marcadorzinho, opa, pronto, Positions, pronto, agora vai. Então aqui era o início da minha descida. E aí deixa eu aproveitar e colocar também o marcador na minha posição final logo. Então, l.marker. Em vez de eu colocar isso dentro de uma constante e depois adicionar essa constante para o meu mapa, eu já vou colocar aqui, ó, add to, e aí vou passar aqui o mapa, tá? Preciso passar agora só qual que é a posição, então vou lá no meu positions e vou pegar o último elemento dele. Então, positions.length menos 1. Isso daqui vai pegar exatamente essa última posição. Então aqui eu já consigo ver onde eu comecei a descer e onde eu terminei a descer, tá? A pista, ela fica mais ou menos aqui. Então, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero adicionar todos os outros pontos. E eu quero que todos esses outros pontos, em vez de ficarem como marcadores, eles ficarem como uma linha, mostrando exatamente por onde eu passei. Pode parecer bem estranho, né? E difícil fazer isso, mas, na verdade,
é bem fácil. Eu vou criar aqui uma constante que eu vou chamar de polyline, tá? E essa polyline aqui, ela vai receber l.polyline. E basicamente aqui dentro eu preciso passar dois argumentos. O primeiro são todos os pontos que eu quero plotar ali no meu mapa. E o segundo é a cor que eu quero que isso seja mostrado. Então, basicamente eu passo positions, né, que são todos os pontos que eu quero. E eu passo aqui um objeto que vai ter a cor. E para essa cor, eu vou passar o hexadecimal equivalente de vermelho, por exemplo, que vai ser F00, tá? Agora, assim como o marcador eu preciso adicionar para o mapa, né? Como eu fiz aqui, eu preciso adicionar minha polyline para o mapa também. Add to, e aí eu passo aqui map. E aí eu tenho exatamente o trajeto que eu fiz durante a minha descida. E aqui eu consigo ver, ó, que eu comecei vindo aqui para a esquerda, depois eu fui um pouco reto, fui mais para a direita. Uma coisa interessante, ó, se a gente analisar, se eu der muito zoom, eu tô perdendo aqui o meu mapa, mas pra gente não importa, porque o que eu quero ver agora é o seguinte. Toda vez que eu vou pra direita, a gente pode ver, ó, que tem uma linha um pouco maior, tá vendo? Eu vou mais pra direita, pouquinho pra esquerda, aí direita, esquerda, aí aqui eu vim mais pra esquerda até. Aí eu venho muito pra direita, ó. Aí vou um pouquinho reto, direita. Por quê? Porque a minha base natural é com o pé direito na frente. Então, na hora de fazer snowboard, eu tenho mais facilidade para a direita do que para a esquerda. Então, até isso, eu consigo extrair aqui desse gráfico, aqui desse dado no mapa, tá? Uma coisa importante, vou voltar aqui porque eu usei esse marker add to map, mas isso aqui seria a mesma coisa de eu criar uma constante marker 2, por exemplo, né? Passando só essa parte daqui, e aí depois pegar marker 2.add to map, tá? Seria exatamente a mesma coisa. E aqui ficou dois pontinhos, por isso sumiu tudo, mas é exatamente a mesma coisa. Então eu tenho aqui onde eu comecei meu trajeto, onde eu terminei meu trajeto e todo o trajeto plotado aqui no mapa. Então dá para fazer bastante coisa com isso. Esse tipo de aplicação aqui, se você juntar com a API de GPS, como eu fiz lá no meu aplicativo de Snow, dá para você usar, para você marcar o trajeto que você fez de bike, correndo, caminhando, num carro. Então dá para fazer bastante coisa aqui, é bem interessante. Beleza? Então, nesse tutorial você aprendeu a colocar um mapa na tela utilizando o Leaflet. A gente aprendeu a trocar o tile layer dele, né? Ou seja, o estilo que esse mapa é mostrado na tela. A gente aprendeu a como colocar um marcador dentro desse mapa para sinalizar alguma localização, que pode ser a localização de um negócio, de uma atração turística, ou até mesmo onde você está começando a correr ou começando a descer de snowboard. E também a gente viu como que a gente pode plotar no mapa, desenhar no mapa todo um trajeto se a gente tiver todos os pontos que definem esse trajeto, tá? Na verdade, você precisa ter 2 pontos ou mais, né? Porque aí você já vai ter uma reta ou um trajeto um pouco mais, digamos assim, fluido, beleza? Quanto mais pontos você tiver, melhor. E se você quiser aprender a criar uma aplicação do zero, como por exemplo essa aplicação que a gente fez lá do snowboard, não deixa de se inscrever no meu curso de desenvolvimento web, porque a gente vai fazer essa aplicação completa lá utilizando não só mapas, como a API de geolocalização para a gente acessar o GPS e buscar esses dados aqui, ó. Esses dados, esses pontinhos aqui, essa latitude e longitude em tempo real, tá? Então é bem legal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!